Boa noite a todos os vereadores, a todo o público que nos assiste. Câmara Municipal de Itajubá, 17ª reunião ordinária do dia 15 de junho de 2020. Gostaria de pedir ao senhor secretário, vereador Renato Moraes, que fizesse a chamada dos vereadores. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, vereadores. Mônica, chamada da 17ª reunião ordinária, vereador Antônio Raimundo Sante, vereador Carlos Molina, vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Kenner Maia, vereador Fabrício Machado, vereador Joel Carlos de Almeida. Presente. Vereador Jorgeão da Saúde, vereador Marcelo Kraus, vereadora Mônica Chaves, vereador Renato Moraes presente, vereador Ricardo Zambrana, vereador Sargento Pereira, vereador Sebastião Silvestre, Presente. vereador Vladimir Bananeiro, vereador Zé Maria Bão, vereador Zé Pequeno, vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária. Algum vereador gostaria de um minuto de silêncio? Vereador Kleber Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio hoje, em honra e homenagem à senhora Maria de Lourdes Leite Pinto, que vai ser a dona Maninha, a esposa do ex-deputado, ex-prefeito Ambrósio Pinto. Vereador Jorge Andrade. Obrigado, senhor presidente. Queria deixar registrado um minuto de silêncio aqui de duas pessoas muito importantes do bairro da Avenida, amigo meu, a Maria de Lourdes de Lima Souza, a Bina, moradora ali do bairro da Avenida, uma grande perda que o bairro teve. O outro é de Gilvan Cardoso Ribeiro, se vocês lembram da explosão de samba da Avenida, do bairro da Avenida, nós tivemos uma perda dele também. Então, eu gostaria de um minuto no nome de Gilvan Cardoso Ribeiro e Maria de Lourdes de Lima Souza. Obrigado. Vereador José Maria Silva. Senhor presidente, boa noite. Quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da dona Geni Rezende, família Rezende, Adão de Rezende, todos os amigos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Sante. Senhor presidente, vereadora Mônica, demais vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Raimundo Lourenço Valente, falecido no sábado, do bairro do Cruzeiro, funcionário da Embel. Muito obrigado. Mais algum vereador? Um minuto de silêncio.
Leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 8 dias do mês de junho de 2020, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores, sendo que o vereador José Roberto Floriano participou da reunião pelo sistema de deliberação remota. Minuto de silêncio. Os vereadores Antônio Raimundo Santi e Kleber Davi solicitaram 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Afonso Villanassi e o vereador Antônio Raimundo Santi pelo falecimento do senhor Newton Nardi. Votação da ata. Ata da 15ª reunião ordinária da Câmara do dia 1º de junho de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Correspondência. Ofício do Grupo de Assistência Social Imbel, entidade de utilidade pública. Relatório sucinto das atividades em 2019. Ofício do vereador Renato Nascimento de Moraes, solicitando o sobrestamento do projeto de lei número 4.463. Proposições sem discussão. Indicações números 267 a 279 de 2020, de autoria dos vereadores Kleber Davi, Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, Antônio Raimundo Santi, Joel Carlos de Almeida, Marcos Pereira de Paula, Fabrício Oliveira Machado e Wilson Batista Paiva. Requerimento número 36, de autoria dos vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Marcos Pereira de Paula. Proposição com discussão. Requerimento número 35, de autoria do vereador Kleber Davi. Apresentação de projeto. Projeto de lei número 4.463, de 2020, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município o Dia Municipal do Motoboy, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Baixado as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Projeto de lei número 4.467, de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placa nos estabelecimentos comerciais que oferecem serviços de couvert artístico, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, baixados as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ordem do dia, leitura de parecer. Projeto de lei número 4.440, de 2020, que estabelece, no âmbito do município de Itajubá, sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária apresentaram pareceres favoráveis. Projeto de lei número 4.458, de 2020, que torna obrigatória a fixação do número do Fala Cidadão em todos os carros da Prefeitura Municipal de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana apresentaram pareceres favoráveis. Único turno de discussão e votação simbólica. Emenda 1 ao projeto de lei número 4.439, de 2020, que exclui o parágrafo 2º do artigo 3º, passando o parágrafo 1º para parágrafo único do projeto de lei número 4.439. Estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em votação, aprovada por 15 votos, com a ausência no plenário do vereador Joel Carlos de Almeida no momento da votação. Emenda número 2 ao projeto de lei número 4.439, de 2020, que altera a redação do artigo 9º do projeto de lei número 4.439,
estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Emenda 1 ao projeto de lei número 4.451, de 2020, que fica suprimido os artigos 5º e 6º da nova redação ao artigo 4º do projeto de lei número 4.461. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana do Rádio, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Primeiro turno de discussão e votação simbólica. Projeto de lei número 4.439, de 2020, com o resultado da votação das emendas, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em discussão, foi sobrestado pela autora do projeto. Projeto de lei número 4.451, de 2020, com o resultado da votação da emenda, que institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município a Semana Municipal do Rádio, de autoria do vereador Kleber Davi. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de discussão e votação simbólica. Projeto de lei número 4.454, de 2020, que acrescenta-se ao artigo 9º da Lei 3.342, de 2019, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseada em tecnologia de comunicação digital, os parágrafos 2º e 3º, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em discussão, o vereador Marcelo Kraus Rezende apresentou uma emenda ao referido projeto. Neste momento, o vereador Renato Nascimento de Moraes solicita o retorno à tramitação do projeto de lei número 4.449, de 2020, que altera a linha A do inciso 4 do artigo 9º da Lei 3.342, de 2019, de sua autoria. Único turno de discussão, único turno de votação simbólica. Requerimento número 33, de 2020, que requer informações e esclarecimentos sobre a regulamentação e o cumprimento da Lei Municipal 3.312, de 16 de abril de 2019, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 34, de 2020, que requer informações sobre cópia de laudo técnico ambiental e a recomposição de árvores que foram retiradas do canteiro em frente ao 4º Batalhão de Engenharia de Combate, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Grande expediente. Os seguintes vereadores fizeram uso da palavra: vereador Jorge Andrade, Marcos Pereira de Paula, Antônio Raimundo Santi, José Maria Silva e Sebastião Silvestre da Costa. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 20h50, o presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 8 de junho de 2020. Assinam Sebastião Silvestre da Costa, presidente, e Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que concordem em aprovar permaneçam como se encontra, com o voto nominal do vereador José Roberto Floriano. Zé Roberto Floriano vota sim. A ata está aprovada por todos. Leitura das correspondências.
Não temos correspondência, senhor presidente. Leitura das proposições sem discussão. Indicações. O vereador Joel Carlos de Almeida indica ao chefe do Executivo manter entendimentos junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a manutenção e o cascalhamento da estrada rural que dá acesso à torre da Rádio Panorama FM no bairro Cantagalo. O vereador Joel Carlos de Almeida indica ao chefe do Executivo manter entendimentos junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a colocação da Boca de Lobo na Avenida Wagner Lemos Machado, próximo ao número 212, no bairro Jardim das Colinas. O vereador Kleber Davi indica ao chefe do Poder Executivo, a fim de manter entendimentos junto ao Detranit, para que seja construída uma faixa elevada de pedestres na rua José Dias Coelho, em frente à Escola Estadual Silvério Sanches, no bairro Vila Rubens, como medida de segurança aos alunos da referida escola. Senhor presidente, pela ordem, essa indicação já foi feita pelo nosso gabinete. Feito. O vereador Kleber Davi indica ao chefe do Poder Executivo, a fim de manter entendimentos junto ao DINIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para a construção em caráter de urgência de uma extensão do canteiro central da rodovia Itajubá Poços de Caldas, BR-459, do ponto onde termina o canteiro até a rotatória que dá acesso ao bairro Jardim das Colinas e a BR-383, sentido Piranguçu. Justificativa. Temos denúncias de que inúmeros veículos vêm acessando a referida rodovia, vindo da Avenida Domingos Lamoglia, no Jardim das Colinas, cruzando a rodovia e acessando sentido Itajubá sem obedecer ao acesso obrigatório pela rotatória, colocando em risco, além da própria vida, a de outros motoristas. O vereador Jorge Andrade indica à Câmara Municipal que adquira um totem de higienização para ser instalado nesta Casa Legislativa e também a compra de termômetro digital para verificação da temperatura dos visitantes. Justificativa. Em vários órgãos públicos em nossa cidade foram instalados esses totens para a higienização das mãos das pessoas que visitam tais locais, e achamos que seria de grande utilidade a instalação de um desses totens aqui em nossa Casa Legislativa. Requerimentos. O vereador Marcelo Kraus Rezende requer que seja solicitado ao senhor prefeito municipal o envio a esta Casa Legislativa de dados, informações e documentos sobre as ações e providências adotadas pela administração municipal referente à Lei 3.200, de 6 de setembro de 2017. São elas: quantas advertências foram emitidas pela PMI por escrito nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, enviar documentos comprobatórios. Quantas multas foram emitidas pela PMI nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020? Enviar documentos comprobatórios. Os vereadores Antônio Raimundo Santi, Jorge Andrade e Marcelo Kraus Rezende requerem que seja solicitado ao senhor prefeito providências junto aos órgãos competentes da administração municipal para o envio a esta Casa Legislativa de documentação, informações, dados e esclarecimentos sobre a retirada e remoção de bloquetes da rua Doutor Antônio Braga Filho, no bairro Varginha, para instalação no sítio Churupita, propriedade particular, situado no final da Travessa Maria Francisca de Souza, no bairro Santa Rita de Cássia, conforme fotos anexas. Os vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade, Wilson Batista Paiva, membros da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, requerem que oficie ao chefe do Poder Executivo de Itajubá para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Administração
para que forneça a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Qual a providência foi tomada em relação ao servidor Janderson Freitas Leite, sendo que o mesmo recebeu pela carga horária de 8 horas diárias e exercia 4 horas diárias no período de 1 de julho de 2009 a 17 de outubro de 2011. Trabalhos e carga horária das servidoras Cíntia Rodrigues de Oliveira Carmo e Milênia Aparecida Aguiar Vilas Boas. Os vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva, membros da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social, requerem que oficie ao chefe do Poder Executivo de Itajubá para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde para que forneça a essa Casa Legislativa a seguinte informação: ações de fiscalização e ou interdição ocorridas nos restaurantes Laffer e Xodó e na empresa MedLíder Assistência Médica. O vereador Fabrício Oliveira Machado requer que seja solicitado ao senhor prefeito providências junto aos órgãos competentes da administração municipal para o envio a esta Casa Legislativa dos seguintes dados e esclarecimentos. 1. Valor total da obra de construção da ponte sobre o Rio Sapucaí, na extensão da Avenida Capitão Chaves, no bairro da Varginha. 2. Informações sobre o porquê da permanência do rolo metálico na pista de rolamento da ponte em construção, no item acima. O vereador Marcelo Kraus Rezende requer que seja solicitado ao senhor prefeito providências junto ao setor competente da administração municipal para o envio a esta Casa Legislativa de cópia de todos os processos licitatórios, capa a capa, referentes ao projeto de asfaltamento de 120 ruas no município de Itajubá, que estão ocorrendo neste ano de 2020. Moção de congratulação. Excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 152 do Regimento Interno desta Casa, apresento a Vossa Excelência a presente moção de congratulação a ser encaminhada ao 4º Grupo de Escoteiros de Itajubá, por ocasião do seu 10º aniversário. O escotismo foi fundado pelo Lorde... Senhor presidente, essa moção não está prevista para hoje ainda, não. Houve algum equívoco. Na apresentação da moção, eu pretendo trazer um vídeo de apresentação. Pode retirar. Moção de pesar. Excelentíssimo. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno, a presente moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Leite Pinto, mais conhecida como Dona Maninha, ocorrido no dia 13 de junho de 2020. Maria de Lourdes Leite Pinto, Maninha Mandolese, nasceu em Itajubá em 20 de novembro de 1930, filha mais velha de Alice Braz Mandolese e Renato Leite. Casou-se com Ambrósio Pinto em 1959, na cidade de Itajubá. Morou em Santos por mais de 10 anos e lá nasceram suas 2 filhas, Lilian Deise e Gleice Mara, retornando para Itajubá para assumir a padaria Mandolese. Em seguida, se tornou primeira-dama da cidade de Itajubá, quando seu marido se tornou prefeito. Foi uma primeira-dama ativa e generosa, sempre zelando pelo povo, sem importar com a classe social.
Teve 3 netos e um bisneto, e no dia 13/6/2020 partiu, deixando saudades e um legado inesquecível. Sala das Sessões JK, em 15 de junho de 2020, quem assina é o vereador Marcelo Kraus Rezende. Diante do exposto, senhor presidente, eu gostaria de contar com o apoio dos demais colegas vereadores e convido todos a assinarem esta singela moção de pesar. Muito obrigado. Perfeito. Continuação. Está encerrada a leitura das proposições. Tem algum projeto para hoje entrando? Não? Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria que voltasse a transmitir nessa casa projeto de lei número 4462. Assunto: altera dispositivo do artigo 20, anexo 3 da Lei Complementar número 71, dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e outras providências. Autores, mesa diretora: Sebastião Silvestre da Costa, Kênio Augusto Maia, José Maria Silva. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Projeto 4462 entrará, então, em pauta nas próximas reuniões. Perfeito. Pois não. Se eu conseguir falar. Senhor presidente, pela ordem, boa noite a todos na mesa, vereadora Mônica, o público que nos assiste, vários meios de comunicação. Senhor presidente, eu vou usar o grande expediente para falar sobre isso, mas eu queria adiantar, eu queria pedir ao senhor para que ou promova uma reunião extraordinária, alguma coisa, para a gente verificar o que está acontecendo e ajudar aos bares, restaurantes, academias e afins, que está chegando uma proporção muito grande, né, de perda financeira até para o próprio município, porque eu acho que todos nós unidos, nós vamos representar muito mais, até por causa que aconteceu da resposta do tribunal a respeito disso, da vetação, né, da suspensão dos decretos. Então, eu vou usar a tribuna, mas eu pediria a todos vou encaminhar ao senhor também um ofício para que marque ou uma reunião ou um posicionamento da Câmara total, a Câmara como um todo, todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, só para não perder o fio da meada, posso falar? É que a semana passada foi lida uma indicação do vereador Santi, sugerindo à Comissão de Desenvolvimento Econômico que fizesse um papel de intermediador às entidades de classe, buscando uma forma de mobilizar em função desse pedido que o vereador Fabrício está fazendo. Eu conversei hoje com os membros da comissão, nós estamos convidando a CDL, a Associação Comercial, o CIMEI e o secretário de Ciência, Tecnologia e Indústria e Comércio, uma reunião segunda-feira, 15h30, aqui na nossa reunião da comissão. Eu gostaria de deixar aberto a todos os vereadores que puderem estar aqui presentes, porque é uma forma da gente mediar esse impasse entre o Executivo e o Judiciário, fazer com que as entidades façam essa ligação. Porque todas as cidades do nosso entorno já estão com o comércio flexibilizado, e Itajubá não pode fazer nada porque ficou preso naquela ação do TAC. Então, eu queria só informar e dizer que a nossa comissão vai estar reunida segunda-feira tratando desse assunto. Perfeito. Pela ordem, senhor presidente, só indo de encontro à solicitação aí do vereador Kleber, eu acho importante também, nesta reunião, convidar o procurador jurídico, Dr. Peter, lá da Prefeitura Municipal, porque como houve esse TAC e houve também uma ação judicial a respeito, é de suma importância que o procurador jurídico, Dr. Peter, esteja também presente nesta reunião. Muito obrigado. Perfeito. Aceito. Passaremos em Pedro Wilson. Pela ordem, tendo a palavra o senhor Kleber, boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, boa noite à vereadora Mônica e os demais colegas. Primeiramente, o senhor me desculpa, quero justificar que pedi um minuto de silêncio de ter pedido, né, falecendo um vizinho meu que chocou Itajubá,
meu Raimundo Simões. E, aproveitando a palavra do Kleber, eu gostaria também de convidar os representantes da feirinha de artesanato que fica aqui na Praça Dr. Venceslau Braz, que eles me pediram, né, para que viesse alguma coisa nesse sentido, visto que as outras feiras, como a feira de sábado, domingo, que está funcionando, dentro das legalidades certinho, para ver também. Então, a gente vê se convida a representante da feirinha de artesanatos. Eu tentei procurar contato com eles, não consegui, mas a gente procura para estar, então, participando dessa reunião. Seria possível? Né? Obrigado. Perfeito. Passaremos, então, à ordem do dia. 17ª reunião ordinária do dia 15 de junho de 2020, às 19 horas. Leitura de parecer. Senhor presidente, nós temos 3 pareceres ao projeto de lei 4.464 de 2020, que tem por objeto incrementar a transparência na divulgação das despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, especialmente nos casos em que houver dispensa de licitação. De autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Relatório. Na justificativa, o autor da proposição esclarece que é necessário incrementar a transparência sobre os gastos decorrentes da pandemia, a fim de observar o princípio da informação, da transparência e da publicidade, permitindo uma melhor fiscalização dos atos do município. Parecer do relator José Roberto Floriano. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, pois trata-se de matéria de interesse local, disposto no artigo 31 da Constituição Federal e porque o assunto não está contido nas matérias de iniciativa privativa do prefeito, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Entendemos, salvo o melhor juízo, que o tema em questão está inserido no direito de acesso à informação, prevista na Lei Federal 12.527 de 2011. Verificamos que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais já aprovou o projeto semelhante de lei para tratar dos atos do governo do Estado em tempos de pandemia, Lei Estadual 23.641 de 2020, e que o Tribunal de Contas do Estado enviou o ofício circular número 2 de 2020 do TSE-MG, orientando todos os prefeitos municipais do Estado a divulgarem os gastos em razão da Covid-19, no site do TSE-MG, o que demonstra que o projeto de lei em questão está em consonância com os princípios da transparência, especialmente nesses tempos de pandemia. Voto do relator José Roberto Floriano. Diante do exposto, parece-nos que o projeto de lei não contém vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razões pelas quais opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação vota com o relator e se manifesta favoravelmente à regular tramitação do projeto de lei número 4.464 no plenário desta Casa Legislativa. Assinam os vereadores Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Correa Molina. Ainda sobre o mesmo projeto, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Relatório. De acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, recebemos o projeto de lei número 4.454 de 2020, de autoria do nobre vereador Marcelo Kraus Rezende, para exarar parecer. Relatório, parecer do relator Antônio Raimundo Santi. A Lei Federal 12.527 de 2011 já prevê o dever de informação a ser prestado pela União, Estados e municípios e, no nosso entendimento, a presente propositura de lei não cria despesas e nem atribuições para o gestor público municipal, pois já é seu dever prestar informações segundo a lei acima citada. Voto do relator Antônio Raimundo Santi. Pelo exposto, salvo melhor análise, afirmamos que o projeto de lei 4.464 de 2020 não contém vícios financeiros orçamentários, razões pelas quais somos favoráveis ao prosseguimento das demais fases do processo legislativo, de acordo com o regimento interno desta Casa.
A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira vota com o relator opinando unanimemente pela adequação financeira e orçamentária ao projeto de lei 4.464. Desta forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário desta Casa Legislativa. Assinam os vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina e Antônio Raimundo Santi. A Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social deu seu parecer quanto ao mérito ao projeto de lei 4.464. Relatório. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise nos termos do disposto do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer do relator Jorge Andrade. O projeto de lei tem como escopo a transparência na divulgação de despesas e atos administrativos praticados pelo município no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e garante melhor acompanhamento de compras emergenciais feitas sem licitação. A disponibilização desses dados necessita ser feita de forma acessível e de simples compreensão para todos. As pesquisas e análise de informações precisam ser disponibilizadas de forma clara, objetiva e com gráficos de fácil compreensão para que todo município possa acompanhar, entender e fiscalizar. Com essa transparência da Covid-19, será possível seguir as ações da Prefeitura durante esse período emergencial, fiscalizando a escolha dos fornecedores, valores das compras, entre outros dados. Torna-se oportuno salientar que, existindo urgência das compras, as mesmas são expedidas e com dispensa de licitação. Assim, precisamos compreender quais os critérios que orientam a decisão de compra. Voto do relator Jorge Andrade. Diante do exposto e ciente, portanto, da importância, relevância e oportunidade da matéria tratada, manifestamos-nos no mérito favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 4.464 de 2020. A Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social vota com o relator e se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação do projeto de lei número 4.464 no plenário desta Casa Legislativa. Assinam os vereadores Kenner Augusto Maia e Jorge Andrade. Estão encerrados os pareceres, senhor presidente. Perfeito. Em único turno de discussão e votação simbólica, a emenda 01 ao projeto de lei número 4.440 de 2020, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Assunto: altera a redação do inciso 17 do artigo 2º do projeto de lei número 4.440, que estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos e de outras providências. Em discussão. Perfeito. Agora foi. Senhor presidente, antes da gente entrar na discussão do projeto 4440 e das suas várias emendas, porque parece que nós temos aí 9 emendas, tem emenda de subemenda, enfim, eu gostaria de fazer 2 observações. Uma das emendas trata do artigo 2º, inciso 17. Eu não sei se vocês têm aí o projeto em mãos, mas o inciso 17 fala: provocar ou deixar de impedir a morte por briga ou confrontos de animais confinados em locais com superlotação de animais. E aí, a Comissão de Constituição achou que era oportuno fazer uma emenda, porque o inciso 17, ele estava praticamente obrigando uma pessoa a intervir numa briga entre animais. E se essa pessoa, vendo que os animais eram
bravos, e a gente sabe que existem cachorros que são mais agressivos, se a pessoa não intervisse, ela ia ser acusada de maus tratos. Então, a comissão resolveu, por bem, fazer uma emenda completando e dizendo, desde que não coloque em risco a vida, a integridade física e psicológica e a saúde da pessoa. Ok, né? Então, garantiu que, se colocar em risco, a pessoa pode não intervir na briga dos animais e ela não vai ser acusada de maus tratos. E por que eu estou dizendo isso? A Comissão de Constituição não percebeu que nós temos também nesse projeto, no artigo 2º, o inciso 8º. E o inciso 8º fala: provocar ou deixar de impedir brigas ou enfrentamentos entre animais de mesma espécie ou de espécies diferentes. Ou seja, se nós votarmos esse projeto hoje, nós estaremos aprovando que qualquer pessoa que veja uma briga de animal na rua, se ela não intervir, ela será acusada de maus tratos e será penalizada com multa, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós temos aí praticamente 9 emendas a serem votadas, né? O que gera uma confusão muito grande entre todos nós, vereadores, porque muitas vezes a gente não vai compreender de fato o que nós estamos aqui votando hoje. O projeto é de suma importância, parabenizo a vereadora Mônica, porque é importante termos uma legislação municipal sobre maus tratos de animais, né? Só que eu acho que o projeto está um pouquinho confuso e precisaria ser melhorado em alguns aspectos. Então, antes da gente iniciar a votação, eu solicito para a vereadora Mônica o sobrestamento do projeto para que a gente melhore um pouco mais, principalmente nessa questão do inciso 8º do artigo 2º, que a gente está penalizando uma pessoa que não quer intervir numa briga de animal, né? Esse animal pode ser dócil, e aí ser fácil a separação desse animal. Mas imaginamos que estamos na rua e vemos aí 2 pitbull brigando. Nada contra o pitbull, mas a gente sabe que o pitbull tem fama, pelo menos, de brigão, né? Será que nós vamos intervir na briga de 2 animais perigosos para separar essa briga? E se nós não separarmos a briga, seremos acusados de maus tratos. Muito obrigado. Em discussão, a palavra vereador Kleber. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero também endossar as palavras do vereador Marcelo e sugerir, devido a essa quantidade de emendas, que a vereadora possa retirar, fazer o sobrestamento e entrar com substitutivo. Agregar todas essas sugestões no substitutivo, que facilitaria a leitura, a interpretação e a votação. Eu também, da mesma forma que o vereador Marcelo, eu encaro a necessidade, sim, desse projeto de lei, vem muito bem, mas é muita emenda para ser votada e realmente fica muito picado o projeto. Não sei como o nosso diretor legislativo poderia orientar, mas acho que o melhor seria, com essa retirada, fazer um substitutivo para a gente poder analisar e votar melhor. Continua em discussão. Palavra a vereadora Mônica. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Eu acredito que as emendas já foram discutidas nas comissões e realmente elas são importantes para melhorar o projeto. E eu acho que nós estamos aqui para discutir mesmo, para entender o projeto. Eu acredito que seja para tirar as dúvidas. E eu não sei se os vereadores tiveram conhecimento das outras emendas, mas existe uma emenda da Comissão de Legislação que justamente define a quem destina essa obrigação de separar as brigas caso haja perto da pessoa, que são os próprios tutores. Então, já existe essa emenda, já foi prevista
pela Comissão de Constituição. E, no caso, eu acho que existe mesmo o artigo 8º, o artigo 2º, o item 8º aqui, que está sobrando, então eu sugeriria que a gente continuasse a aprovação desse projeto e, em segundo turno, os vereadores sugerissem a retirada, então, uma emenda com a retirada desse artigo 8º, que está repetindo, né, o mesmo assunto ali da outra. Eu gostaria de continuar e gostaria de ouvir os outros também vereadores, o que têm a dizer, para que eu possa definir, né, se a gente saber o posicionamento de cada um, para que eu possa avaliar se nós podemos votar o primeiro turno com a possibilidade de emenda, a proposta pelos colegas, né, ou se realmente é necessário mesmo e prudente sobrestamento do projeto para adaptações, para que não prejudicar a aprovação do projeto. Palavra, vereador Joel. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Mônica, as emendas são parte do regimento interno e o fato de ter mais ou menos emenda não quer dizer que o projeto tem que ser retirado, porque elas são legais. E as emendas já estão corrigindo o projeto. Exatamente, existe emenda para corrigir. E no sentido que foi colocado aqui, o item 8º, a vereadora propõe que no segundo turno se faça essa correção. Eu penso que nós já fizemos isso muitas outras vezes aqui nesta casa. Eu sou de acordo que prossiga o projeto, sou favorável às correções, minha opinião. Continua ainda em discussão. Palavra, vereador Carlos Molina. Senhor presidente, muito boa noite aos demais vereadores, vereadora Mônica. Eu queria me posicionar favorável à defesa que o vereador Marcelo Kraus fez, vereadora Mônica, para o sobrestamento, porque, nesse momento, eu acabo ficando com uma certa dúvida, particularmente pelo fato de nós termos emendas de 3 comissões diferentes. E, na conversa que antecedia o início da reunião, surgiu uma dúvida se não haveria incongruências entre as emendas. E eu penso que essa discussão, agora, para deixar bem claro, seria prejudicada. Então, me parece prudente, de fato, o sobrestamento e um retorno do projeto como substitutivo, trazendo, incorporando todas as emendas, com exceção daquilo que está incongruente entre uma ou outra emenda que foi produzida por pessoas diferentes, né? Então, a vereadora teria a oportunidade de ponderar se há incongruências ou não, e aí voltar com o substitutivo apenas com aquilo que que está alinhado para a melhoria do projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua ainda em discussão, vereador José Maria. Senhor presidente, vereador da mesa diretora, mais vereador e vereadora Mônica, eu penso aí, seguindo as palavras do vereador Marcelo Kraus, vereador Molina, vereadora Mônica, que seria pertinente a retirada do projeto. Tenho certeza, eu como membro da Comissão de Meio Ambiente e Agropecuária aqui dessa casa, tenho certeza que o projeto é um projeto que vem de encontro, né, com a causa animal, com proteção dos animais. Esse projeto, com certeza, ele vai ser votado por unanimidade dos presentes, vereadora. Você pode ter certeza disso. Então, eu acho que, uma opinião minha, é que a senhora poderia estar sobrestando o projeto para melhores análises e para dar uma enxugada, uma acertada, mas você pode ter certeza que vai ser apoiado por unanimidade dos vereadores. Joia? Obrigado, senhor presidente. Continua ainda em discussão. Vereador Vladimir. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores.
Esse assunto foi bastante discutido na nossa comissão. Eu acho que teve uma clareza, um assunto amplo, né? Mesmo essa questão aí do animal, que a pessoa teria que entrar numa briga para defender o animal, isso a gente já discutiu na comissão. Eu acho que pela nossa comissão e pelo estudo, daria até para a gente dar seguimento, no meu entendimento. Só que como nossos colegas ainda têm dúvidas, eu deixo a critério, né? Peço que a vereadora estude a possibilidade desse sobrestamento, porque é um projeto muito importante, que está tendo muita repercussão, muita gente dando ideia, e realmente a senhora, que é uma defensora nata da causa animal, eu acho que seria, assim, o ápice, o melhor de tudo aí, das melhores coisas, os melhores projetos que a senhora está desenvolvendo. Talvez seja importante esse sobrestamento, mas a senhora que vai tomar a decisão, né? Em discussão? Vereadora Mônica. Senhor presidente, eu enviei um e-mail ontem de manhã para todos os vereadores, solicitando que os vereadores que tivessem algum questionamento, alguma dúvida, que enviasse para mim, para que a gente pudesse estudar anteriormente, para que eu pudesse vir hoje sabendo dos questionamentos dos vereadores. E eu só recebi um questionamento do vereador José Maria, a respeito de venda de animais na feira, e expliquei a ele que esse projeto não se tratava disso. E, assim, eu fico assim, muito chateada dos vereadores não ter, né, colocado essa questão antes. Eu enviei ontem de manhã, conversei nos grupos, e nenhum dos vereadores questionaram, não trouxeram esse questionamento hoje aqui. Então, assim, eu gostaria agora de pedir, então, o sobrestamento desse projeto, atendendo os vereadores que estão em dúvida, que têm algum questionamento, e gostaria de pedir para que os vereadores enviassem o questionamento, então, essa semana ainda, para que a gente possa analisar esse projeto, melhorar e colocar tudo isso em ordem, para que a gente possa entrar com esse projeto novamente o mais breve possível. É um projeto muito importante, que já está na casa desde 2017. Eu estou tentando arrumar esse projeto para que ele possa entrar, para que a gente possa discutir e que ele seja aprovado. Então, gostaria de pedir aqui para todos os vereadores que tivessem algum questionamento a mais, que enviasse para mim o mais rápido possível. Eu quero pedir o sobrestamento, então, do projeto. Quero submeter ao plenário. Vereadores que concordem sobre esta, permaneça como se encontra, com o voto nominal, José Roberto Floriano. José Pequeno concorda também, vota sim. Está sobrestado o projeto. Senhor presidente, pela ordem, acredito que, para que essa casa possa cumprir o rito legislativo, nós temos também que votar o sobrestamento das emendas que também estão na ordem do dia, que alteram o projeto que a vereadora acabou de solicitar, seu sobrestamento. Correto? Não há necessidade? Automaticamente todas as... Ok, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Em primeiro turno de discussão e votação simbólica, substitutivo ao projeto de lei 4.449, de 2020. O assunto: altera a redação da linha A, do inciso 4º do artigo 9º da Lei 3.342, de 2019,
Autoria, o vereador Renato Nascimento de Moraes. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite, amigos vereadores, vereadora Mônica, público que nos acompanha aqui pelas transmissões das nossas redes sociais. Em especial, quero cumprimentar carinhosamente os profissionais do transporte por aplicativo que também nos acompanham nesse momento e aguardam ansiosamente a deliberação desse plenário, desse projeto de lei. Alguns deles encontram-se ainda, até esse momento, à frente aqui da Casa Legislativa, como um ato de demonstração do seu interesse na tentativa de conversar com os colegas vereadores para demonstrar o seu desejo de aprovação desse projeto. Para aqueles que nos acompanham, eu quero, de forma bem breve, aqui explicar do que se trata e tudo o que aconteceu nesses últimos dias, para que os senhores possam tomar uma decisão aqui consciente de todos os fatos antes de irmos à votação. No ano de 2019, eu tive a oportunidade de, junto com o nosso colega vereador aqui, Sargento Pereira, que na ocasião era secretário de Defesa Social, naquele ano, no ano passado, naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de, juntos, trabalharmos para regulamentar o serviço de transporte por aplicativos, por plataformas digitais, no município de Itajubá. O projeto foi construído de uma maneira extremamente participativa, e eu quero parabenizar e agradecer a todos aqueles que, de alguma maneira, puderam contribuir para isso. Agradeço aqui publicamente o meu colega, que na ocasião era secretário e hoje vereador aqui ao nosso lado, Sargento Pereira, que deu uma contribuição extremamente relevante para esse projeto. E protocolamos o projeto aqui na casa, ele passou por todo o trâmite legislativo. Naquele momento eu era coautor do projeto junto com o Tenente Melo, que ocupava o cargo de vereador aqui. E durante as nossas comissões, durante as reuniões da Comissão de Obras, o projeto foi amplamente discutido, com a participação de profissionais do táxi, com a participação de profissionais do transporte por aplicativo, com a participação também de representantes das plataformas digitais. E aí, dessa forma colaborativa, nós construímos o projeto de lei que foi aprovado em dezembro de 2019 e logo sancionado pelo Poder Executivo. Assim que nós retornamos do recesso de final e início de ano, mais precisamente no dia 20 de janeiro, eu protocolei aqui nessa casa essa proposta para alterar o projeto inicial, que determina 8 anos a idade da frota dos veículos, para 10 anos, com a intenção de trazer uma possibilidade de uma isonomia com a Lei 2919, que trata do serviço de táxi no município de Itajubá. Muito bem, depois de todo o trâmite legislativo, eu ainda tive a oportunidade de apresentar um substitutivo nesse projeto, que é o que nós vamos votar hoje aqui. E nesse substitutivo, além de trazer a alteração de 8 para 10 anos, eu também trago aqui a regulamentação da maneira com que a idade da frota deve ser contada. Ou seja, a idade do veículo começa a contar a partir do ano seguinte da sua fabricação. É o substitutivo que nós temos hoje aqui. No dia 1º de junho, nossa antepenúltima reunião ordinária, o projeto veio para primeiro turno, foi discutido aqui nesse plenário com os colegas, diversas objeções e argumentos foram colocados aqui, e eu solicitei, então, a pedido de alguns colegas, o sobrestamento do projeto, e levamos o projeto logo na quinta-feira seguinte, no dia 4 de junho, para discussão, mais uma vez, na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, presidida pelo vereador Sargento Pereira. Nessa reunião, nós tivemos a presença de representantes das plataformas digitais, alguns colegas vereadores também tiveram presentes, aqueles que não puderam vir, não puderam estar aqui, eu tenho certeza que assistiram à reunião que ficou gravada nas nossas redes sociais, e naquela reunião ficou evidente que é um desejo unânime, não apenas dos administradores das plataformas digitais, mas também dos profissionais do transporte por aplicativo, de que haja esse reajuste, de que haja essa alteração de 8 para 10 anos, possibilitando, então, uma entrada mais flexível de profissionais no serviço de transporte por aplicativo. Havendo, então, caros colegas,
o desejo unânime, não apenas dos profissionais de aplicativos, motoristas de aplicativos, mas também dos seus representantes, dos empresários que representam as próprias plataformas digitais, considerando também que a Uber, que é a empresa referência mundial no serviço, também estabeleceu como padrão a idade de 10 anos no mundo inteiro, como idade máxima para a entrada no serviço, considerando que diversos outros municípios já se regulamentaram, utilizando também a idade dos 10 anos, eu trago mais uma vez, então, esse projeto aqui, esse plenário, e solicito aos colegas o apoio para que haja essa alteração e possa trazer esse benefício para essa classe que são os motoristas dos transportes por aplicativo. Bom, senhor presidente, de uma forma bem sucinta, tentei fazer um resumo aqui de tudo que aconteceu desde a aprovação da lei e coloco-me aqui à disposição dos colegas para qualquer questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Ainda discussão? Senhor presidente, boa noite. Saúdo os colegas vereadores, vereadora Mônica, ao público que nos ouve, que nos assiste pelos meios de comunicação. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui, até mesmo porque, juntamente com o vereador Fabrício, nós somos aí colocados como tirar pão de família, né? Na semana passada, e ao entrar aqui nessa casa hoje, né, eu ajudo os trabalhadores, ajudo os pais de família. Então, acho que ninguém aqui está para deixar de ajudar ninguém, ou também deixar, né, de ouvir os pais de família, aí, como estão sendo colocados. Eu acho interessante que essa lei ela foi discutida na presença dos representantes, ela foi construída. E uma coisa interessante aqui, que ela foi sancionada em dezembro de 2019. Ou seja, para quem fosse entrar, e vai entrar agora, tem que entender que a lei já existe. Então, tem os requisitos para serem cumpridos. Tá certo? Então, esse é um ponto que eu quero deixar claro aqui. O que me chama a atenção, que na justificativa do vereador Renato, ele coloca lá, né, que ele se baseia na Lei 2919, que é a lei do táxi. E, né, escreve lá que o presente projeto visa equilibrar a atividade com o transporte por táxi e criar um ambiente harmonioso entre todos os transportadores. Então, baseado na Lei 2919. A Lei 2919, no parágrafo único do artigo 7º, diz o seguinte: poderá participar da concorrência somente motorista profissional autônomo proprietário de veículo cuja fabricação não ultrapasse 5 anos. Então, já existe uma regra para que esse motorista, na concorrência, ele tem que apresentar um veículo de 5 anos. Uma outra coisa que eu gostaria de estar colocando aqui, está se preocupando aí, né? Tudo bem, vai colocar mais carro, né? Vai aumentar a frota, aumenta a quantidade de carro. Mas esquece da questão de segurança e da situação dos veículos também. Ou seja, nós estamos deixando de trás também de observar o usuário. Então, quero deixar isso bem claro. E o que me chama a atenção agora, que é o que eu penso, não é que eu estou contra ninguém. A lei, ela foi sancionada, ela saiu em dezembro de 2019. Só que até agora não estão legalizados para funcionar. Ou seja, me saiu hoje uma nota na prefeitura, que agora no final de junho, né, que estabelecendo, através do Detranit, mas são mais 15 dias dados a esse pessoal para que eles possam estar se regularizando, para que possa estar andando. Então, o que eu penso? Vamos experimentar primeiro, e a coisa vai se construindo ao longo do tempo, as conquistas vão vindo ao longo do tempo. Tá certo? Esse é o meu posicionamento. E eu também tive a curiosidade de fazer um levantamento junto aos taxistas e também junto aos carros, né, que eles usam. Hoje, mais de 80% da frota, ela tem no máximo 2 anos. Aí eu conversando com eles, né, procurando entender bem isso aí,
Por que isso aí? Porque o carro, dá 2, 3 anos, ele começa a dar uma manutenção e fica caro demais. Eles acabam tendo que trocar. Aí vem aquela situação, poxa, mas os aplicativos, eles não têm, né, as isonomias aí, dos impostos, né, que retira para que eles possam adquirir veículos. E o pessoal do aplicativo, então, acompanha aí no Senado Federal, tem um projeto de lei número 4437, ele de 2019, que é justamente concedendo para eles o mesmo benefício. Tá certo? E o interessante aqui, que ele está no último estado dele, do dia 15/1, aguardando designação do relator. Ou seja, nós fizemos um contato lá, me parece que ele ainda não foi para votação, não está discutido devido à situação de pandemia, esse caso, mas está aguardando. Tá certo? Então, aqui, ó, de uma forma, agora para encerrar, né, a minha fala aqui, não sou contra ninguém, tá certo? Eu acho que nós temos que ser justos. A lei, ela existe, não estão regulamentados. Então, eu queria essa regulamentação, deixar eles rodarem, aí a gente, sim, fazer com que eles tenham essa conquista. Tá certo? É meu posicionamento. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Fabrício Machado. Obrigado, senhor presidente. Bom, o vereador Sargento Pereira já colocou que na semana retrasada, quando a gente pediu ao vereador Renato que sobrestasse o projeto, muitas pessoas colocaram a gente como contra aos trabalhadores, tudo. Então, tivemos uma reunião totalmente agradável. Eles expôs todos as preocupações a respeito desse projeto. Foi uma coisa para a gente, nós vereadores, que quando foi para aprovação, e acho que todo mundo ficou assustado com esse pedido, do aumentar de 5 para 10. Mas, volto a dizer, a lei foi aprovada em dezembro, não está sendo regulamentada. Uma das questões que eu sempre discutimos aqui na reunião de comissão a respeito da regulamentação, eles também são favoráveis. E o Sargento Pereira, agora, o vereador Sargento, colocou uma coisa muito importante, que é a questão da regulamentação e uma vistoria. Também falo de antemão que não sou contra, com certeza vai ser aprovado por unanimidade dos presentes aqui, a sua alteração, mas uma coisa tem que deixar bem claro, a Câmara não será responsável se por um acaso uma pessoa for com um carro que não esteja em condição de colocar para a rua, aí eles vão falar, não, mas nós podemos ser cadastrados com um carro de 10 anos. Mas, como fala, após a regulamentação tudo, vai passar por uma vistoria no Detranit. E pode ser reprovado um carro com 10 anos de uso. E isso pode ocasionar muitos problemas futuros. Então, quero deixar bem claro aqui, não estou tirando trabalho de ninguém, pelo contrário, a gente quer uma fiscalização maior, que eu acho que esse projeto vem, primeira mão, simplesmente para combater a clandestinidade. Eu acho que isso é o principal motivo desse projeto, porque todos trabalham, todos são trabalhadores, mas aqueles que trabalham regular não são considerados. Para mim, não são considerados trabalhador. E sim, desculpa a palavra, mas como age clandestinamente, então, como age lado obscuro, então quer dizer que alguma coisa está de errado. Então, deixo aqui a minha palavra aqui, voltando a dizer, não somos contra a ninguém trabalhar. Nós aqui estamos numa casa de lei e a gente trabalha em cima de leis. Simplesmente isso que aconteceu. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Jorge Andrade. Obrigado, senhor presidente. Molina, interino, boa noite a todos, vereadora Mônica, aos do aplicativo. Foi falado aí, é coerência. Nós, vereador, aprovamos o projeto de lei, o qual nós, como eu pedi a revisão, o vereador Renato disse que eu estava amarrando o processo, falou para o pessoal aplicativo, eles estiveram no meu gabinete, inclusive o vereador Wilson também era proposta de 10 anos,
Na época nós propomos, que nós estávamos amarrando. Então, ficou 8. Não somos contra, eu não sou contra do aplicativo deles trabalharem. Mas eles têm que entender, eu peço um voto de confiança dele, que o projeto não tem nem 2 anos, gente. Nós já estamos, ele já entrou com emenda em janeiro. Brigou para ser aprovado em dezembro, já entrou com emenda, fazendo a emenda, quer dizer, para 10 anos. Vamos esperar mais um pouco para ver isso. Concordo com o vereador Pereira. Foram cadastrados lá, gente. Agora, me preocupa, nós, vereadores, votar esse projeto, passando por cima de um projeto, uma lei que nós aprovamos, e nem regulamentada está. Como vai ficar a moral nossa, dessa casa? A casa de lei. Ah, vamos mudar hoje, amanhã nós muda. É um projeto que tem que ter vida, que ele não está tendo vida, esse projeto. A lei está aí. Vamos esperar, vamos regulamentar, vamos cadastrar direitinho, pagar seus impostos direitinho. A hora que tiver uns 2 anos, aí podemos ver isso, rever, se vai para 10 anos ou não. Um carro mais velho traz preocupação para o usuário. Não, deixar bem claro. Para mim, o meu voto é manter a lei que existe para mexer daqui 2 anos, como o sargento Pereira falou, concordo. Porque não é hora de mexer nisso, gente. Não é hora. Por quê? Está um comentário muito grande dentro da cidade, em tese, não é eleitoral? Nós estamos no ano eleitoral. Agora, como eles me questionaram, eu vou manter os 8. E esse projeto do aplicativo, me desculpa, ele não deve votar essa casa esse ano. Ele deve ser encerrado hoje, votar, e todos, quantas vezes votar nele, nós não mexer. Vamos respeitar. Gente, nós fomos vereadores, nós fomos eleitos para isso, e nós votamos um projeto que agora vai mudar. Que moral nós vamos ficar, gente? Eu vou manter a minha moral. Vou defender que o projeto continue o mesmo, porque eles não estão sendo prejudicados, sargento Pereira. O pessoal do aplicativo não está sendo prejudicado por 8 anos, que eles queriam, eles mesmos aprovaram. Eles aprovaram, tiveram no meu gabinete, nós fizemos a discussão. Eu não quis amarrar o projeto, não. E a emenda que eu apresentei na época, eles ficaram satisfeitos, que o vereador Wilson apresentou. Então, para que mudar agora? Eu pediria aos companheiros que nós mantêssemos o projeto do jeito que está, não alterar em nada. Obrigado. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Kleber Davi. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu tenho uma leitura diferente sobre isso, senhor presidente. É uma leitura mais social. Eu falei na primeira discussão que muitas dessas pessoas que foram para o carro de aluguel alternativo foi em função do grande desemprego que tem, não só no país, mas muito grande aqui em Itajubá. E essas pessoas, quando recorreram a esse tipo de serviço, foi para salvar sua família. Nós discutimos aquele projeto recente do vereador Zé Maria, onde, por mais que eu fosse contra, por todos os problemas que nós expusemos aqui, colocação de vida em risco, falou mais alto a geração de emprego, que era o que nós debatemos. E muitas pessoas entenderam muito mais o apelo do vereador Zé Maria como a geração de emprego do que o risco do negócio. E agora nós estamos ao contrário, né? Da mesma forma, nós estamos discutindo que o carro velho pode criar problema, mas nós temos que ver também o lado social. Essas pessoas, às vezes, não têm como trocar o carro. E elas precisam trabalhar para botar comida dentro de casa. E quando você busca uma isonomia, tanto na rede Uber mundial, quanto nos taxistas, quanto você busca num entorno nosso que já opera com esse tempo, eu acho justo também a gente entender dessa forma. É lógico, cada um tem a sua forma de pensar. O vereador Jorge tem o raciocínio dele, que não foi regulamentado, mas não é culpa dos motoristas. É culpa do executivo, é culpa da prefeitura, que não regulamentou o serviço, porque cabe à prefeitura, ao executivo, verificar veículo, se está em condição de trabalhar, se não está em condição, se o motorista é apto para trabalhar também, porque tem exigência com o motorista. Então, eu entendo que é uma forma de você tratar isonomicamente as pessoas. E o desemprego hoje fala mais alto, todos nós sabemos disso, está batendo na porta de todo mundo. Então, nós não temos como tirar lá daquele cara que está com seu carrinho com 9, 10 anos aí fazendo suas corridinhas, porque se jogar ele na rua, ele vai ser
um marginal, vai ser uma pessoa que não tem onde tirar seu recurso, que é o grande problema que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos discutindo na casa, como gerar emprego em Itajubá, né? Então, eu entendo todas as limitações técnicas, mas eu acho que hoje fala muito mais alto essa dificuldade que as pessoas estão vivendo do lado social. Continuando a discussão, o vereador Marcelo Kraus. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Eu vou na mesma linha do vereador Kleber. Eu acho que são classes diferentes, taxistas e motoristas de aplicativo, mas eu acredito que a gente deve buscar a igualdade na medida do possível, né? Eu sei que cada um tem as suas peculiaridades, mas eu acredito que a gente deva buscar essa igualdade quando for possível. Eu, na primeira vez que veio esse projeto, eu até citei essa questão das regras do Uber, que ele mesmo pratica esses 10 anos, e para ter uma igualdade aqui com a lei dos táxis, que é a Lei 2919 de 2012, que fala no seu artigo 22 que os carros não devem ultrapassar a 10 anos, então eu acredito que a lei dos aplicativos também deve conter essa regra, que é a Lei 3342 de 2019. Se for aprovado, eu não sei se vai ser ou não, mas se for aprovado, eu até vou sugerir em segundo turno fazer uma emenda, porque o vereador Renato ele só está modificando o artigo 9º, inciso 4, letra A, que fala 8 anos, mas a letra B também fala 8 anos, né? Então, para ter também uma igualdade na lei, eu acho que a letra A e B, caso seja aprovado, tenha que ser 10 anos, né? Eu acho que a falha, houve aí essa discussão da lei que é recente, de 2019, eu acho que a falha foi ter feito a lei aprovada de 2019 com 8 anos e não já com essa previsão de 10 anos, mas a gente pode corrigir, né? O último questionamento, atual presidente, vereador Molina, é se o presidente da Câmara, o vereador Sebastião, ele estando presente na casa, ele não tem que estar presidindo essa votação, porque eu não gostaria que houvesse nenhum questionamento jurídico a respeito dessa votação. Então, eu gostaria só de fazer essa pergunta para o senhor. Muito obrigado. Com a palavra ao vereador Wilson, a pergunta do vereador Marcelo vai ser requisitada ao jurídico da casa. Boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade, por estar me concedendo. Eu tinha uma pequena dúvida referente, tudo bem, o emprego está imenso, total, não estamos aqui para tirar emprego de ninguém, como considerando as palavras do Kleber Davi, mas trazer, sim, abrir emprego para as pessoas, lógico, os pais de família, que dependem desse trabalho, como os outros, né? Então, muito bem, só que é o seguinte, aí eu não tenho a certeza do projeto de lei dos táxis, se eles também são 10 anos, para outros, entendeu? Para deixar uma igualdade. Aí ninguém tira ponto de ninguém. Aí todos têm um direito de igualdade, todos têm direito de trabalhar, correr com seus carros. Vocês sabem informar? 10 anos. Oi? Tá, com certeza. Então, eu estou favorável. Isso, tá? Recomendando, então, né, você falou que você vai entrar com a emenda, né? Então, tá, tô ok. Para não atrapalhar nenhum por aplicativo e nenhum taxistas de Itajubá, tá? A gente não está aqui para não atrapalhar a vida de ninguém. Então, o que puder arrumar para tocar a vida do povo para frente, trabalhar, buscar sustento, é o que a gente quer fazer. O de melhor, estamos procurando sempre fazer o melhor para as pessoas. Vereador Ricardo Zambrano. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Mônica, demais colegas, público que nos acompanha. Eu faço coro com as palavras do vereador Kleber Davi, né, em relação à condição de podermos regularizar essa situação mesmo,
aonde nós observamos realmente a condição clara da quantidade de pessoas que buscam o seu ganha-pão, buscam trabalhar nessa cidade, e a condição de motorista de aplicativo passa a ser realmente uma opção de trabalho nessa cidade. Vale lembrar que, desde 2013, a cidade de Itajubá fechou 4.000 postos de trabalho. Ou seja, muitas dessas pessoas, eles buscaram outra alternativa. E essa condição de igualar, né, a condição de 10 anos também é uma opção que vem a beneficiar essas pessoas nesse momento de necessidade. Então, minha opinião também é que isso possa, sim, ser avaliado por essa casa e, sim, posicionado de maneira a ser realmente igualado esses 10 anos para os motoristas de aplicativo também. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Substitutivo ao projeto de lei 4.449 está em votação. Vereadores que concordem em aprovar, permaneça como se encontra, com o voto nominal José Roberto Floriano. Me abstenho, senhor presidente. José Roberto Floriano vota sim, senhor presidente. O substitutivo está aprovado com a abstenção do vereador. Votação. O projeto está aprovado com a abstenção do vereador Zé Maria Silva, com o vereador Pereira, Sargento Pereira, e com o voto contrário do vereador Jorge Andrade. O projeto de lei 4.458 de 2020. Presidente, o senhor me permite a palavra? Presidente, eu quero agradecer aos vereadores que votaram favoráveis ao projeto. Agradeço também a proposta colocada aqui pelo vereador Marcelo Kraus de apresentar uma emenda no segundo turno. Mas ainda assim, diante disso, senhor presidente, eu gostaria de colocar uma informação importante. Como o vereador Sargento Pereira já disse aqui no início da sua fala, na discussão do projeto, hoje a Prefeitura Municipal publicou uma nota, partido da Secretaria Municipal de Defesa Social, que estabeleceu o limite até 30 de junho para finalizar o credenciamento dos motoristas de aplicativo junto ao município. Então, nós temos aí os próximos 15 dias para que esses profissionais procurem o Departamento de Trânsito, façam o seu credenciamento para que haja a sua regulamentação plena, e aí sim será iniciado um trabalho de fiscalização. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura estabeleceu o prazo até 15 de junho, ou seja, nós temos 15 dias pela frente apenas para que esses profissionais procurem a Prefeitura para se regulamentar, para se credenciar. Considerando que nós teremos o segundo turno somente na semana que vem, dia 22 de junho, a partir do dia 22 de junho, votação de segundo turno, nós temos até 15 dias para que a lei seja sancionada. Até que a lei seja sancionada, muito que provavelmente nós já teremos esse prazo esgotado. E vários profissionais que aguardam a aprovação dessa lei para entrar com o seu credenciamento não vão conseguir, em tempo hábil, se credenciar. Então, diante disso, senhor presidente, eu sei que nós já discutimos esse assunto várias vezes, mas eu quero falar aqui para os colegas e para esse plenário que, se tratando desta exceção, eu gostaria, senhor presidente, de fazer o uso do artigo 150 do regimento interno dessa casa e solicitar que seja votado em segundo turno esse projeto, para que, em tempo hábil, em consonância com o prazo estipulado pela Secretaria Municipal de Defesa Social, os profissionais tenham tempo para se credenciar. Eu acredito que a emenda que vai ser proposta pelo vereador Marcelo Kraus, e muito provavelmente por outros vereadores, que precisa de 4 assinaturas, é de um assunto divergente, é de um assunto diferente do que está sendo proposto aqui. E eu acho que ela pode ser apresentada como um novo projeto de lei. Isso não vai, no meu entendimento, interferir na regulamentação do projeto que está sendo discutido aqui. Então, senhor presidente, eu gostaria muito, considerando esta exceção, gostaria de fazer a solicitação da inclusão na ordem do dia para o segundo turno. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria realmente, assim, ao vereador Renato, que, primeiro, né, a gente pudesse realmente ter o nosso tempo
O senhor sempre utiliza dessa manobra e, realmente, eu acho uma condição realmente desnecessária em todos os momentos que o senhor utilizou dessa manobra. Agora, até porque seria deselegante, até pela questão do próprio vereador Marcelo Kraus ter comentado sobre uma questão de emenda. Então, eu gostaria que o senhor retirasse a proposta e, ainda assim, mantendo ou não, eu queria realmente que o senhor explicasse, então, pelo menos, da questão do credenciamento, porque o senhor está falando que vai finalizar um credenciamento agora e talvez os ouvintes pudessem todos, né, quem está nos acompanhando, e nós mesmos, pudéssemos saber como é que funciona esse credenciamento, porque pode parecer que fecha agora e nunca mais vai ser aberto um credenciamento desse. Então, eu acho, novamente, inoportuno, todos nós aqui sabemos, discutimos, sabemos da necessidade da aprovação de uma lei dessa, sabemos da condição de trabalho, mas, mais uma vez, entendo como inoportuna a proposta do senhor, pedindo ser votado de uma maneira assim, desrespeitando até colegas que já propuseram uma condição de emenda nessa lei. Mas, antes disso, eu gostaria que o senhor, então, pudesse explicar para nós sobre o credenciamento, visto que fica parecendo que ninguém mais vai poder se credenciar após esse prazo do dia 15, nunca mais nessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica. Senhor presidente, interessante, porque nós, legislativo, nós temos que submeter ao executivo. Acho que é o contrário, o vereador é líder do prefeito nessa casa. Pode chegar no executivo e pedir simplesmente para o executivo adiar o tempo. Ao invés de fazer toda essa tramóia aqui, simplesmente o executivo emite lá um outro decreto prorrogando o prazo para credenciamento. Eu não sei por que isso. Tudo isso nós temos que viver em função do executivo, não. Acho que é uma aberração um pedido desse, um projeto tão simples. Devia o líder do prefeito chegar até o prefeito e negociar com ele essa questão. Ele prorroga o tempo para credenciamento. Não vejo motivo para esse desespero, não. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Kleber. Presidente, o pedido era o mesmo, viu, vereador Renato? A gente vê que esse interstício de 7 dias, ele é muito importante para o vereador sentir a comunidade, seus eleitores, o voto que o Pereira abriu mão de não dar agora, ele vai ouvir os seus eleitores, quem votou a favor, o Jorjão que votou contra. Então, esses 7 dias, eles são interessantes para a gente ir à rua e repercutir o nosso voto. Porque se a gente vota em toque de caixa, parece que nós estamos, né, ganhando alguma coisa com isso. Nós não estamos ganhando nada com isso. E, como diz o vereador Santos, é muito mais fácil o executivo estender por mais 30 dias essa proposta do que a gente atropelar o processo nosso e passar por cima de um regimento. É lógico que você tem a sua abertura, mas torna-se costumeiro a gente fazer isso. Vamos votar segundo turno, vamos votar segundo turno. Não, eu acho que é importante respeitar os nossos colegas, esse tempo do interstício que eu estou falando, e não custa nada o executivo prorrogar mais 30 dias e fazer tudo dentro dos conformes. Era essa a minha sugestão. A palavra ao vereador Marcelo Kraus. Senhor presidente, eu acho que dá tempo, né? Se eu apresentar a semana que vem, que vai ser dia 22, segunda-feira, dia 22, eu apresento uma emenda e no regimento fala que a emenda pode ter parecer verbal, né? Então, imediatamente na sessão do dia 22, eu vou apresentar a emenda, a Câmara Municipal já dá o parecer verbal, o jurídico e as comissões, e no dia 22 a gente vota a emenda e vota o projeto em segundo turno. E aí nós temos do dia 22 ao dia 30 para o prefeito municipal sancionar a lei e publicar no Diário Oficial. Eu não vejo nenhum problema de prazo. Pode parecer que está apertado, mas não está. Dá para a gente fazer. Da mesma forma que existe esse artigo dizendo que pode ser votado em segundo turno, no mesmo dia, mas aí vai atropelar a questão da emenda que eu até já tinha dito que iria apresentar, eu acho que dá para a gente apresentar a emenda no dia 22, ter o parecer verbal dela e ser aprovado este projeto em segundo turno, respeitando aí todos os trâmites desta casa. Muito obrigado.
Palavra, vereador Fabrício. Senhor presidente, eu estou com os novos vereadores que também fazem o pedido ao vereador Renato, até porque no projeto inicial, o vereador Jorge e o vereador Wilson estavam querendo colocar uma emenda no projeto e não foi aceito para o trâmite rápido do projeto. Aí vamos fazer de novo a mesma coisa que aconteceu, sendo que o vereador Marcelo Cláudio já se pronunciou aqui que vai entrar com uma emenda, até para o projeto ficar correto. Como um artigo está com 8 anos, por que o outro artigo, já que foi votado, foi aprovado por essa casa em primeiro turno de votação, por que vai ser segundo turno? Para depois fazer uma emenda, para depois alterar o mesmo projeto? Então, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no projeto inicial, que já era para vir para essa casa com o dos 10 anos que foi proposto pelo vereador Jorge e o vereador Wilson na ocasião. Então, peço novamente ao vereador Renato que retire esse pedido aqui para a Câmara. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Renato. Bom, senhor presidente, eu quero dizer aos colegas que eu respeito muito o trabalho de cada um de vossas excelências. Por favor, não sintam-se ofendidos com o meu pedido aqui, apenas um desejo e uma ansiedade de ver o projeto sendo aprovado e a classe, então, sendo beneficiada com essa alteração. Eu quero ser muito respeitoso com os colegas aqui que querem propor a emenda e vou acatar aqui o pedido, percebo que é a vontade aqui da maioria de que nós tenhamos um interstício, então, para apresentação de emendas, melhor discussão com as pessoas envolvidas com o projeto, interessadas na aprovação do projeto. Achei muito válida a sugestão aqui do vereador Antônio Raimundo Sante. Eu vou utilizá-la, assim, desse seu conselho, vereador. Muito obrigado. E, então, senhor presidente, eu gostaria de retirar o meu pedido, então, da inclusão do projeto em segundo turno e que nós possamos, então, seguir o rito legislativo do projeto, conforme previsto no regimento interno dessa casa. Muito obrigado a todos os vereadores por opinarem e apoiarem o projeto e apresentarem melhorias na próxima reunião ordinária. Quero dizer aos profissionais ainda que aguardam a aprovação dessa lei, que tenham um pouco ainda de paciência, aos poucos. Eu tenho certeza que tudo isso se resolverá da melhor maneira possível com a ajuda e a colaboração desse plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 4.458, de 2020. O assunto torna-se obrigatória a fixação do número do Fala Cidadão 0800 035 1788 em todos os carros da Prefeitura de Itajubá e de outras providências. Com a palavra, o autor, Kleber Davi. Muito obrigado, senhor presidente. Caros colegas vereadores, eu devo confessar que essa proposta minha está inspirada no projeto do Zé Maria, quando ele apresentou um projeto similar, colocando nos ônibus do município. Eu nem sei se foi colocado, viu, vereador, mas que a ideia foi ótima, foi ótima. A partir desse momento eu comecei, eu viajo muito, né? Tenho família em São José dos Campos, Mococa, então eu comecei a prestar atenção nos veículos do município, e a maioria dos municípios, todos eles tinham o número de um Fala Cidadão. E eu falei, poxa, eu vou aproveitar e propor isso para Itajubá também. É uma lei simples, como diz a nossa justificativa, mas é interessante quando a gente analisa que é uma forma de comunicação do cidadão com o Poder Executivo. Muitas vezes esse anseio do cidadão, os pedidos dos cidadãos, eles veem no vereador essa possibilidade. E é uma possibilidade um pouco enganosa, porque muitos dos pedidos que nós apresentamos aqui como indicação, muitos deles não são atendidos. Eu conto até uma história interessante, que há 2 semanas atrás, num grupo de amigos, uma pessoa fez uma crítica pesada a mim, dizendo que quando ele mais precisou de mim no bairro dele, eu virei as costas. E aquilo me incomodou, porque eu não sou uma pessoa que dou atenção a todo mundo. E eu fui buscar a pessoa, através de pesquisa, eu não era do meu conhecimento a pessoa, e quando eu vi, eu fui lá nos meus arquivos e vi
que era uma pessoa lá do bairro Anhumas, que estava com entupimento numa boca de lobo, o barro estava entrando no quintal dele e tal. Eu tinha ido na casa dele, fotografado tudo com o meu assessor, fiz uma indicação, liguei para o secretário de obras e não fizeram nada. E ele achou que eu que traí ele. Quer dizer, então, a expectativa que as pessoas criam em cima do vereador, ele não sendo da base é pior ainda, porque esses dias o prefeito falou na rádio que ele está atendendo as indicações de asfaltamento dos vereadores da base, citando até nominalmente os vereadores, é pior para nós que não somos da base, infelizmente. Aí que nós não somos atendidos mesmo. Mas, de qualquer forma, o Fala Cidadão ocupa esse espaço, né, do vereador, e até é um meio de comunicação muito mais legal, muito mais imparcial, muito mais objetivo. Mas daí também o outro lado tem que funcionar. Tem que ter agilidade, tem que ter capilaridade, tem que ter fluxo de serviço para que dê resposta ao cidadão. Então, o objetivo da lei é importante, mas se não funcionar, perder credibilidade, não chega a lugar nenhum. Então, o Poder Executivo tem que estar capacitado e a gente propor uma lei de forma que ela vá funcionar. Então, eu peço aos colegas vereadores um apoio para esse projeto, é um projeto simples, mas, de qualquer forma, a gente possa, no futuro, fazer com que o cidadão seja educado para usar esse canal de comunicação direto com o Poder Executivo. Eu conto com o apoio dos 9 vereadores. Muito obrigado. Vereador Ricardo Zambrano. Obrigado, senhor presidente. Eu queria parabenizar o vereador Kleber Davi pela proposta desse projeto de lei. É de extrema importância a divulgação do número do Fala Cidadão, até para auxílio do Executivo. O gestor inteligente, ele vai utilizar desse número, dessas propostas, dessas críticas, desses questionamentos da população, para auxiliar ele nas dificuldades que a população tem. Ou seja, a própria população auxilia na solução dos problemas da nossa cidade, utilizando o Fala Cidadão. Ao mesmo tempo, o gestor inteligente vai fazer com que esse Fala Cidadão funcione, como colocou bem o vereador Kleber Davi. Eu quero aqui também, vereador Kleber, talvez o senhor não se lembre também, mas eu também propus uma lei, né, e ela foi sancionada agora em janeiro, cerca de 6 meses, aonde nós propunhamos a colocação do número da ouvidoria do Sistema Único de Saúde nos carros de saúde. E eu vou dizer para o senhor que não foi feito. Nós já temos aí cerca de 6 meses e a gestão entendeu não ser necessário a informação, ou as queixas, ou as denúncias, ou até sugestões, que para isso a ouvidoria, aliás, até o parabéns na ouvidoria do SUS, os elogios são aceitos. Isso tudo registrado, e o gestor deve, sim, fazer disso um instrumento para melhorar a sua gestão. Então, o vereador Zé Maria fez um ótimo projeto de lei também, colocando o Fala Cidadão também nos ônibus, eu acho muito importante, aonde a população gira também. Então, que essa lei possa, sim, auxiliar os próximos gestores a poder administrar a cidade, assim como nós propusemos também no Sistema Único de Saúde, que possa ser auxiliado. Esperamos realmente que o prefeito possa sancionar e cumprir esse projeto de lei. Parabéns, vereador Kleber. Palavra, vereador Santos. Bom, eu gostaria de parabenizar o vereador Kleber pela iniciativa, porque eu sou um fã do Fala Cidadão. Oriento sempre que possível o cidadão para que procure o Fala Cidadão. Inclusive, tive a oportunidade de fazer sugestões nessa casa, indicar sugestões para melhoria do processo, colocando um ícone na página da prefeitura, isso foi aceito, e também sugeri que fosse um aplicativo para que a pessoa, através do celular, pudesse fazer contato com o Fala Cidadão. E esse aplicativo, por incrível que pareça, ainda não saiu. Mas, sempre nas minhas indicações, eu tenho mostrado o protocolo do Fala Cidadão, porque é uma ferramenta importante para a nossa comunidade e também para o próprio gestor público, porque ele tem a noção do que está acontecendo no bairro, as demandas principais. Então, vereador, eu gostaria de parabenizá-lo e também, aí, em conjunto, o vereador Zé Maria, na época eu também falei disso no ônibus, né?
Então, parabéns, é uma brilhante ideia. Espero que seja útil para o Poder Executivo também. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Projeto de Lei 4.458, de 2020, está em votação. Os vereadores que concordam em aprovar, permaneça como se encontra, com o voto nominal do vereador José Roberto Floriano. Zé Pequeno vota sim, senhor presidente. O projeto está, então, aprovado. Em único turno de votação simbólica, requerimento número 35 de 2020. O assunto requer informações sobre os efeitos da lei número 3.355, de 19 de dezembro de 2019, e autoriza a concessão de subvenção econômica à empresa Indústrias Reunidas, Raimundo da Fonte S.A. Com a palavra, vereador Kleber. Senhor presidente, é uma preocupação, eu até falei com os colegas da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, que passou pela Câmara a aprovação desse subsídio de aluguel, e nós estamos ouvindo pela mídia, eu não ouvi ainda oficialmente, de que essa empresa adiou a instalação em Itajubá. E, para a nossa tristeza, eu acabei de receber agora à noite que o senhor Raimundo da Fonte acabou de falecer, lá em Recife, vítima do Covid-19. Então, é mais um entrave que eu vejo na vinda dessa empresa para Itajubá. Isso deve mudar toda a estrutura da empresa, quando o titular, né, o dono da empresa, é uma empresa familiar, cujo o senhor Raimundo da Fonte era o gestor maior da família, e eu recebi agora há pouco que ele veio a falecer hoje. Então, é uma preocupação, acho que não é só minha, da nossa comissão também, né, Joel? Mas de todos os vereadores. Hoje o município paga em torno de 37 mil e alguma coisa de aluguel, né? E nós não sabemos se há perspectiva da vinda da empresa ou não, ou se seria mais importante hoje ter uma resposta definitiva e fazer uma rescisão desse contrato e evitar esse desembolso do município, que 37 mil por mês. Nós não vimos nada caminhar, era a previsão de inauguração em agosto. Você passa em frente ao prédio, a não ser a corte do mato, não tem nada de novidade. Então, eu gostaria dos vereadores que dessem apoio nesse requerimento, para que a gente pudesse trazer até para a nossa comissão as informações do prosseguimento desse relacionamento com essa empresa. Muito obrigado. Quero pedir desculpa aos vereadores, que o requerimento ele era sem discussão, mas está tranquilo. Tá? Então, peço desculpa aos demais. O requerimento número 35 de 2020, ele está em votação simbólica. Os vereadores que concordam ficam como estão, com o voto nominal, vereador José Roberto Floriano. Zé Pequeno vota sim, senhor presidente. Perfeito. Nós estamos chegando ao final Senhor e presidente, passaremos pela ao grande ordem. expediente. Queria só um questionamento. Eu e mais alguns vereadores, nós encaminhamos um requerimento de convite, de um segundo convite para o secretário ou secretária de saúde, para que pudesse vir explanar sobre as ações nesse momento de pandemia. Esse é um segundo convite, é um segundo requerimento que foi encaminhado à mesa para um segundo convite, já que o secretário da época não quis vir no primeiro. Pergunto ao senhor se esse segundo convite já foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde e se já recebemos resposta dele. Já encaminhado, mas não temos resposta ainda. Tá bom, muito obrigado. Assim que tiver a resposta, eu vou encaminhar para a comissão, para os gabinetes. Agradeço. Passando, então, ao grande expediente. Primeiro inscrito, vereador Jorge Senhor Andrade. presidente, eu estou retirando a minha fala, por favor. Obrigado. Segundo inscrito, Fabrício Machado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, ao público que nos assiste em vários meios de comunicação. Devido à crise ocasionada pelo Covid-19, estamos passando por um momento financeiro muito complicado em nosso país e, consequentemente, em nosso município. Já são aproximadamente 5 milhões de postos de trabalho perdidos em todo o Brasil. Recentemente, tenho recebido em meu gabinete vários pedidos e reclamações de proprietários de bares, restaurantes, academias e similares que estão passando por dificuldade devido ao decreto número 7860, que suspendeu no dia 14 de maio de 2020 os decretos número 7845 e 7848, ambos destinados à flexibilização e reabertura do comércio em nossa cidade. De acordo com um dos nossos jornais locais, o Itajubá Notícia, esses comerciantes alegam perdas de 80% a 100% de sua venda. Muitos, inclusive, já estão fechando as suas portas. Situação que agrava o desemprego e abala a economia da cidade, acarretando, consequentemente, também em uma perda significativa de arrecadação municipal. O prefeito Rodrigo Maia Martinez Cieira alega interferência do Poder Judiciário em adotar tais medidas, uma vez que, segundo o programa Minas Consciente, publicado no final de abril pelo governador do Estado, senhor Romeu Zema, as medidas preventivas e de liberação devem ser feitas através do gestor municipal. O artigo 1º do Decreto 7860 determina a suspensão da reabertura até decisão judicial. Porém, já se passaram 32 dias e ainda não obtivemos respostas. Para quem tem fome, senhor presidente, um dia conta muito. Solicito à Câmara Municipal se pronunciar por meio de uma reunião extraordinária para debater sobre esse assunto. Acredito que, como representantes do povo e do Poder Legislativo, seja nosso dever defender também os interesses dos nossos cidadãos. Peço veementemente o apoio de todos os vereadores para determinar ações que possam ajudar no adiamento da reabertura e flexibilização de bares, restaurantes, academias e similares em Itajubá. Reitero ainda que tais ações devem ser de consenso de todos os vereadores dessa casa, no que nos diz respeito como legisladores e representantes do povo. Para oficializar, senhor presidente, irei protocolar esse ofício para que a mesa diretora para tomar as devidas providências sobre esse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Perfeito. Com a palavra, Antônio Raimundo Santos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham através dos diversos meios de comunicação dessa casa. Senhor presidente, hoje é dia 15, nós estamos terminando o dia já, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Cito isso com muito prazer, porque eu já sou idoso. Dia 18 é dia do químico, a todo profissional químico do nosso município, região, nossos parabéns, muito sucesso. E dia 21, dia da mídia, nossa mídia tão importante para a nossa comunidade, quero parabenizá-los. Hoje eu preciso do apoio do pessoal de comunicação, senhor presidente. Jolene, por favor, eu quero falar um pouquinho sobre valor adicionado fiscal. É uma lei complementar federal, número 63 de 90. Esse valor adicionado fiscal, ele, senhor presidente, ele é muito importante porque é através desse valor adicionado fiscal, tem um gráfico lá para ilustração, é definido como um indicador que estabelece o tamanho do repasse que cada município recebe do ICMS do Estado. ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. De todo o ICMS arrecadado, o Estado
distribui 25% desse ICMS aos municípios. E é pelo VAF que cada município sabe quanto receberá do percentual a ser distribuído. É um bolo que é distribuído para 853 municípios. O fortalecimento da parceria entre Prefeitura, Receita Estadual, os contabilistas e os empresários possibilita um aumento no acesso a esses recursos. O VAF é um movimento econômico do município e ele é representado nas empresas não optantes pelo Simples Nacional, o valor das saídas de mercadorias e prestação de serviços de transportes e de comunicação, menos o valor das entradas de mercadoria e serviços e transporte e de mercadorias. Isso é o valor adicional fiscal das grandes empresas. E daquelas empresas optantes pelo Simples, a receita bruta do VAF é oriunda de operações com mercadoria e prestação de serviço, transporte e comunicação, vezes 32%. Então, 32% desse valor dá o valor adicional agregado. E nesse gráfico eu peço que mostre o VAF. Nós temos dados ali desde 98 e, em especial, de 2003, é o VAF que o município de Itajubá teve o maior desempenho. Mas a curva vermelha do VAF é a do município de Itajubá. E a gente observa que Itajubá está muito aquém. A partir de 2013, começou a cair o VAF. E há uma diferença muito grande. Observa Extrema, como que cresceu. O município de Extrema é a curva verde. O município de Pouso Alegre também é a curva branca, como subiu Pouso Alegre, Extrema. E Poços de Caldas se manteve, mas mesmo assim subindo. Varginha houve uma queda, está caindo, mas Itajubá fica muito aquém dos demais, desses principais municípios. E é um assunto de extrema relevância e preocupante, tendo em vista ainda que esse VAP, a cada 2 anos, ele regula o ICMS do município há 2 anos à frente. Então, nós estamos num ano de pandemia, o reflexo dessa curva, dessa queda de curva agora em 2020, vai se dar em 2022. Então, é um assunto importante para que a gestão municipal se debruce sobre ele, faça gestões, tenha pessoa competente para tratar do assunto e faça gestões junto à Receita Estadual, os contabilistas, os empresários, porque, na realidade, o VAF não gera imposto para ninguém, mas ele traz benefícios para o município. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite a todos. Vereador Vladimir. Senhor presidente, é com muita honra que eu uso esses minutos aqui do grande expediente para parabenizar o nosso executivo. A cidade nossa está ficando realmente maravilhosa. Eu tenho acompanhado de perto tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Nossa cidade teve um avanço de muitos anos, nesses poucos meses agora, nesses últimos anos, são, assim, muitos anos aí de avanço e melhorias. Cada lugar que a gente vai na nossa cidade, a gente vê a melhor qualidade de vida para as pessoas satisfeitas, as pessoas contentes, porque realmente nós temos que parabenizar as obras que vêm acontecendo na nossa cidade. São obras nas marginais do rio, são pontes sendo construídas, muitas avenidas, muitos asfaltamentos, e eu acho que
a gente não é só pedir, né? Nós temos que saber agradecer e saber elogiar no momento certo, né? Meus parabéns ao Executivo, ao Prefeito Rodrigo, ao Secretário de Obras Teixeirinha, a toda a equipe. Tudo na onde a gente vai na nossa cidade, a gente encontra uma obra, um asfaltamento, uma melhoria. E quero estender também a respeito da zona rural, né? Se todos os prefeitos, nesses últimos anos da nossa cidade, se eles tivessem preocupado em fazer pelo menos 500 metros ou 1 quilômetro por bairro rural, eu garanto, senhor presidente, vereador Wilson está aqui acompanhando, toda a nossa zona rural já teria sido asfaltada. É tão bonito quando a gente chega numa comunidade, na zona rural, por exemplo, a alegria das pessoas, né, de estar ali passando um pequeno asfalto ali próximo à casa dela, tirando a poeira, tirando o barro, dando uma melhor qualidade de vida para as pessoas. É tão bonito ver isso, né, no semblante das pessoas. Prefeito Rodrigo, toda a secretaria, todos os membros da Secretaria de Obra, toda a equipe, meus parabéns. Volto a falar, se todos os prefeitos nessas últimas gestões, 3, 4 gestões anteriores, tivessem preocupados, hoje a gente poderia ir para o Rio Manso em asfalto, poderia ir para Nhumas em asfalto, para Berta, para Perobra, para o Jerivá, para todos os bairros, né? Mas devagarzinho vai indo e a gente está vendo essas melhorias. E agora também aqui com o vereador Wilson, né, vereador? Bairro do Cruzeiro, né? Graças a Deus chegou para nós, né, Wilson? Estamos lá asfaltando o Cruzeiro, né? Obras nossas. São várias indicações, né, Wilson? Tem ali a indicação da... Como? A José Verano? Não, é a rua Dr. Vicente Vilela. Vicente Vilela Viana será asfaltada. A rua Joaquim Severino Paiva já foi asfaltada. A Severino Paiva. Vai ser hoje a Miminda Viana foi asfaltada. Foi asfaltada a pedido da gente. Né? Amanhã estarão asfaltando a rua a comendador Antônio Rodrigues. Rua Gabriel de Rodrigues Oliveira. da Silva. E a Antônio Rodrigues de Oliveira também, é que sobe lá para a Copasa, isso, passa no Varanda. Isso, comendador Antônio Rodrigues de Oliveira, que é a pedido seu, certo? Olha, vereador Wilson, foi ótimo o senhor estar aqui junto. Então. A gente agradecendo pessoalmente o prefeito Rodrigo por dar essa atenção especial no nosso bairro, né? Amém. A gente agradece de coração. De coração. E, olha, comunidade... A gente está ali junto, né, vereador Wilson? Está ali andando pelo bairro, sabe das necessidades. Como que vai ficar e como que está ficando bonito o bairro do Cruzeiro, Estiva, Oriente. Olha aqui essas ruas do Oriente, né, Wilson? Como ficou bonita aquela indicação ali, próximo ao 19 de março, né? Estou bastante, né? Estamos saindo agora as obras. É uma luta em conjunta nossa, né, vereador? Com certeza, estamos aí lutando. E sempre. que Deus abençoe muito o nosso prefeito, abençoe o secretário de Obras, abençoe o nosso presidente aqui na Câmara, né, Sebastião Silvestre, está junto conosco. Wilson, pode dar uma palavrinha junto? Aproveitando a palavra sua, obrigado, fico agradecido por estar me dando sua palavra. Também a Mama Asfalto, lá do nosso bairro Pedra Preta, Zona Rural. Na Pedra Preta. Já fez o pedido, eu com o doutor Kenan, 1 metros, e depois, se sobrasse, dirigindo com o andamento da evolução das coisas, se a gente quer o melhor para todo mundo, agora, mais um pouco para cima da igreja também, né? Você está indo lá podando as árvores, ajudando eles, dando apoio para eles. Foi o que eu falei para o presidente da Associação de Bairros de lá. Ótimo. Que eu não sou de agora que sou vereador que vem ajudando. Desde quando meu pai chegou a ser até conserva voluntário do Pedra Preta, do bairro Pedra Preta. Ótimo. Lá termina nas terras do meu irmão. Então a gente sempre vem dando atenção para lá. Não é só agora que sou vereador, não. Então, e agora, mas totalmente, se Deus quiser, vai poder ajudar mais lá também. Senhor presidente, a gente só tem que agradecer, né, e elogiar esse trabalho. O bairro do Rio Manso, graças a Deus, muitas ruas também sendo asfaltadas e toda a zona rural. Parabéns, meu mandato é para o povo, com o povo e pelo povo. Também agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo sempre a Deus a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião.
Em nome de Jesus, uma boa noite a todos e descansem em paz com Deus e uma boa noite.